bom. Irmãos, estamos numa série sobre 12 discípulos de Jesus. Já temos um bom tempo aqui falando sobre isso. Falamos primeiramente sobre Pedro. Pedro você conhece muito bem. Pedro era o líder dessa turma, dos 12 discípulos. Depois falamos de André, que era irmão de Pedro. Depois falamos Tiago, e assim fechamos o círculo mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João. No caso, João é o próximo. João, fechamos aqui Pedro, Tiago e João. Tiago e João são irmãos. João é chamado apóstolo do amor, mas era chamado antes de um filho de trovão. Falamos de Filipe. Filipe é aquele que estava lá na multiplicação de pães e peixes e falou assim, o que seria 200 denários para tanta gente? E Jesus ali multiplica os pães e peixes. Depois Natanael, filho de Tomeu, Natanael Bartolomeu, falamos dele também. Semana passada, não passada porque foi o teatro, retrasada, falamos de, antes disso, faltou ali, Mateus, onde era um publicano, era uma pessoa que cobrava impostos, e hoje chegamos no Tomé. Essas pregações, irmãos, elas foram gravadas, estão no YouTube, estão no Facebook, estão também no como é o nome lá? Spotify. Você pode acessar aí as outras mensagens para você conhecer melhor esses personagens, esses 12 discípulos, tá bom? João, dá para dar um pouquinho mais de som para mim? Eu estou forçando um pouco a voz, não sei se retorno tá bom aí, mas aqui para mim está chegando pouco. Estou forçando e estou me aproximando muito do microfone aqui para falar. Se quiser jogar mais retorno, ajuda. Então hoje, melhorou. Hoje nós vamos falar de Tomé. Né? Tomé, muitos conhecem Tomé como aquele que é o descrente, o incrédulo. É comum alguém falar assim, ô Tomé, ou seja, você não tem fé. Então Tomé ficou bem conhecido por essa característica de ser uma pessoa pessimista, descrente, incrédulo. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, tá? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, se a tela aqui ficar pequena para você, eu vou citar hoje 3 passagens de João. Eu vou citar João 11, que tem um relato de Tomé. Eu vou citar João 14, que tem outro relato de Tomé. E eu vou citar João 20. Eu vou colocar os textos aqui. Mas se você de repente tiver dificuldade em enxergar mais no fundo, você vê na sua Bíblia, que vai estar igualzinho. A versão que eu uso é a versão Almeida atualizada. Então, vamos lá então, quem tiver com a Bíblia ou tiver na tela, é João 11, você volte lá em João 11, que é o primeiro relato de Tomé em João, Evangelho de João. Nós vamos falar João 11, João 14 e vamos encerrar em João 20. São 3 relatos sobre esse discípulo. João 11, 1 a 3. Se você tiver com a Bíblia ou puder ler na tela, vamos juntos. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, deixa eu fazer aqui um panorama de João 11, para você entender aonde aparece a primeira menção de Tomé. Veja lá, ressurreição de Lázaro. A Marta e a Maria vão lá e pedem para mandar um recado, né? Um recado para Jesus, de que ele está enfermo. Diz, as irmãs de Lázaro, né? Mandaram as irmãs de Lázaro, verso 3, dizer a Jesus, dizer o que? Mestre, Senhor, aquele que você ama, Lázaro, está enfermo. Interessante o versículo 5, fala assim, ó, ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Interessante essa relação que Jesus tinha com essa família.
Jesus parece que hospedava naquela casa, Jesus parece que tomava um cafezinho ali, parece que Jesus assim tinha um carinho de ser cuidado e cuidar deles. Ele era bem tratado naquela casa, naquela família, e eles tinham uma relação, no livro de João registra, de amor, de afeição, de afeto. E quando o Lázaro fica doente e gravemente doente, eles fazem o quê? Mandam avisar a Jesus. Eles mandam com pressa avisar Jesus. Irmãos, na época não tinha WhatsApp. Na época não tinha celular. Na época não tinha meio de comunicação que nós temos hoje. Hoje é simples. Manda uma mensagem instantaneamente, está no seu celular. Na época não. Tinha que sair correndo, tinha que avisar. E aí nós chegamos aqui no versículo 6, para a gente ver a continuação da história. Veja na sua Bíblia, acompanha aí a leitura, vamos lá? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, vamos ler juntos. Ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Irmãos, manda avisar, era longe. Diz que Jesus demorou 2 dias, depois mais 2 dias para chegar. Quando ele chegou lá, você sabe a história, Lázaro já fedia. Lázaro já estava sepultado. A família já achou que tinha esquecido deles. Jesus não foi no velório de Lázaro. Mas Jesus amava aquela família. Jesus ia lá sim, mas aqui tem um problema. E aí aqui vai entrar a história de Tomé. Qual era o problema aqui? Jesus voltando lá, ele estava correndo o risco de ser preso. Interessante dizer que esse milagre aqui, da ressurreição de Lázaro, foi o último, vou repetir, foi o último milagre de Jesus antes da sua crucificação. Veja bem, se Jesus voltasse até Jerusalém, ou perto de Jerusalém, Betânia, ele corria o risco de ser preso e ser crucificado. Por isso que lá no versículo ali 8, os discípulos falam: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, você quer voltar lá? Você vai visitar Lázaro, você vai lá visitar Maria, você vai visitar Marta, mas eles vão te prender, Jesus. Eles vão te matar. E foi o que aconteceu. Mais à frente um pouquinho ele vai ser preso. Ele vai ser condenado, ele vai ser crucificado. Mas Jesus, irmãos, responde algo interessante aqui. Eu vou pular alguns versículos, porque eu não tenho tempo assim de repente ler todos os versículos, talvez selecionar alguns, pular um ou outro. Vamos ler na tela? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus responde? Ele fala assim: eu não sou criminoso, eu não tenho por que me esconder, eu não tenho por que andar de noite, não, eu ando de dia, eu ando na luz, porque se alguém me prender, o motivo é o qual? Eu não roubei, eu não matei, eu não furtei, não adulterei. Ah, mas você se diz o Cristo, isso é motivo para me condenar? Lembra de Pilatos? Não vejo nesse homem motivo nenhum. Eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo. Jesus fala: eu não vou esconder não, eu vou lá. E realmente ele vai, e eles querem o matá-lo. Vamos agora ao versículo 14 e 15, vamos ler juntos na tela. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Irmão, Jesus sabia de tudo. Jesus é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele fala assim: Lázaro morreu, mas eu vou lá e vou fazer o quê? Um milagre, para que vocês possam crer. Vamos lá. Nessa hora aparece Tomé. Primeiro registro de Tomé, vamos ler junto?
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ou seja, aqui, a primeira vez que aparece Tomé, ele fala assim: vamos morrer. Gente, otimismo e pessimismo. Talvez o otimista falar assim: não, Jesus, vamos lá, vai dar certo. Um lindo milagre vai acontecer. O Senhor vai fazer uma coisa muito especial. Vai dar tudo certo. Otimista. O pessimista fala assim: vai dar tudo errado. Vamos ser todo mundo preso. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai para a cruz. É assim. O primeiro relato de Tomé é: vamos morrer com ele. Jesus fala assim, o versículo anterior, ele fala: vamos ter com ele. E aí Tomé responde: vamos também para morrer com ele. Então, irmãos, você vai observar que Tomé, ele vai mostrando assim, do capítulo 11, o capítulo 14 e o capítulo 20, um negativismo, um pessimismo. O Jesus estava falando que ia lá fazer um grande milagre. Jesus falou que ia fazer uma coisa que eles iam crer, que era a ressurreição de Lázaro, que já fedia. E ele estava dizendo: não, vamos morrer, porque vai ser preso, porque vai acontecer alguma coisa errada. A cabeça dele já era uma mistura de pensamento negativo. Conta uma história de um cara muito negativo. O cara estava um dia andando na estrada e o carro quebrou. E ele lá longe assim, ele vê uma pequena luz, uma casinha, ele está sozinho, ele olha aquela luz, ele fala: eu preciso de uma ajuda, eu não consigo aqui sozinho arrumar esse carro, consertar, está deserta, não pegava celular. Ele sai, e ele vai pensando assim: aquela casa pode ter uma arma, aquela casa pode ter um cachorro. Ele vai andando, aquela casa pode ter um assassino, uma pessoa que vai me matar, uma pessoa que vai me fazer mal, uma pessoa que vai me assaltar. E ele vai assim pensando só negativo, 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 mas ele não tem o que fazer, porque ou ele fica na estrada, dorme ali, no carro, não tem ninguém passando, ou ele vai e pede ajuda. Mas ele vai pedir ajuda, mas vai pessimista. E a hora que ele bate na porta da casa, alguém acende a luz, ele já começa a morrer, acabou. Já foi. Aí a pessoa abre a porta, ele fala assim: olha, não preciso da sua ajuda, desculpa te incomodar, e tchau, e vai embora. Por quê? Ele já estava pensando a pior situação possível. Tem gente assim. Tem gente que a cabeça parece que funciona pessimista. Parece que a cabeça funciona: vai dar errado, não vai dar certo. E não consegue ver alguma solução, alguma coisa boa, um milagre, uma ressurreição de um homem. Não consegue ver. Vê somente o pessimismo. Vamos para o segundo texto de Tomé, João 14. Vá lá na sua Bíblia, João 14, eu leio aqui no Data Show. Vamos ver o segundo relato que a Bíblia fala de Tomé. Por isso que ele é chamado Tomé o descrente, Tomé o pessimista, Tomé o incrédulo. João 14, versículo 1 a 3, quem estiver lendo na tela ou na Bíblia, vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Gente, aqui Jesus está na última ceia. Aqui é uma quinta-feira ele vai sair dali e vai ao Getsêmani. Ali é uma quinta-feira triste, é uma quinta-feira de despedida. Jesus está com o coração pesado, os discípulos também.
é os últimos dias, mais um dia, quinta, sexta vai ser a crucificação. É os últimos momentos antes da prisão de Jesus. Ali, na quinta-feira, Jesus fala uma palavra para trazer paz ao coração deles. Jesus fala que vai ao Pai, mas que Ele vai preparar lugar. Ele fala que Ele vai, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele vai morrer sim, mas Ele vai preparar uma linda morada para nós. E Ele precisa ir, mas Ele não vai deixar sozinho. Ele vai deixar o Consolador. E assim, irmãos, João 14 está nos envolvendo com palavras de tanta paz, de tanto consolo. Versículo 1: não se turbe o vosso coração. Olha que frase tão linda, da boca de Jesus. Vamos ler juntos, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Só até aí só. Não se turbe, ou seja, não se preocupe, não se angustie. Meus discípulos, vocês estão preocupados, vocês estão assustados, eu vou morrer, mas não se turbe, não se preocupe, eu estou no controle de todas as coisas. Irmãos, nessa hora Tomé fala, versículo 4, vamos ver na tela? E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Veja bem, a segunda vez que aparece Tomé, mais uma vez aparece num tom negativo. Jesus está se despedindo, Jesus está sinalizando, mas Tomé fala: Senhor, eu não sei o que você vai fazer da vida, Senhor, eu não estou entendendo nada, Senhor, eu não sei qual é o caminho, nós não sabemos chegar lá, não sabemos como proceder, Senhor, nós estamos perdidos. E foi por causa dessa pergunta pessimista de Tomé que nós temos um dos versículos mais conhecidos, que é João 14:6. Vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ali, esse versículo é um dos versículos mais conhecidos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tomé, eu sou o caminho, mas a gente não sabe onde é o caminho. Eu sou o caminho, Tomé. Eu estou com você quanto tempo, Tomé? Quanto tempo que a gente já convive? Quanto tempo que a gente está junto? Quanto tempo que eu estou ensinando para vocês? Eu sou, Tomé, você não entendeu ainda? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Irmãos, e nós vamos agora para a terceira frase de Tomé, que está no capítulo 20 de Evangelho de João. Esse é o terceiro retrato de Tomé. Aqui Jesus já morreu. Aqui Jesus está ressurreto. Os discípulos estão reunidos, com medo, trancados. Tomé não está presente nesse momento de João 20:19. Vamos ler na tela ou na sua Bíblia, João 20:19, vamos lá? Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos a verem ao Senhor. Irmãos, eu fico perguntando, por que Tomé não estava ali? Por que Tomé não estava? Possivelmente Tomé estava curtindo a sua solidão, curtindo o seu desânimo, curtindo a sua depressão, curtindo a sua baixa autoestima. Irmãos, porque quando a gente é afetado pela depressão, pela tristeza, a gente se esconde, a gente quer ficar no quarto, a gente quer se esconder das pessoas, a gente não quer ir para a igreja, a gente quer ficar em casa. Eu não estou bem,
eu estou mal, eu quero me esconder de todo mundo. Os discípulos estão reunidos, diz a Bíblia. Jesus aparece, mostra as mãos. Os discípulos ficam tão felizes por ver Jesus. Vamos avançando. Versículo 24 agora e versículo 25. Vamos ler juntos aí? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Está vendo porque Tomé é o incrédulo, é o descrente, é o pessimista? Tomé diz, os discípulos dizem: olha, nós vimos o Senhor. Mas ele fala: se eu não ver, se eu não colocar a minha mão na mão dele, se eu não tocar, se eu não pegar, eu não acredito. Gente, o testemunho dos seus amigos, o testemunho dos demais não serve. Não, eu quero vê-lo. Tem gente que é assim. Ah, eu não acredito. Tem gente que tem dificuldade com a fé. Tem gente que abraça o ateísmo. Tem gente que abraça a vida distante de Cristo porque não consegue crer. Tomé era o tipo do ver para crer. Ele disse: se eu não puser o meu dedo, eu não posso crer. Tem pessoas assim, irmãos, hoje, eu conheço. Pessoas que têm dificuldade com a fé. Pessoas que têm dificuldade com a Bíblia. Pessoas que têm muito apego à ciência. A ciência diz isso, a ciência diz aquilo. A ciência diz que o mundo veio de uma evolução. Eu não creio que Deus criou isso aqui. É um Tomé. Porque se não vê, não crê. Se não pega, não consegue trazer para o coração. Vamos para o versículo 26. Vamos ler juntos? Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, na primeira vez, Jesus apareceu, Tomé não estava. Os discípulos falaram para Tomé, ele não acreditou. Passou 8 dias, uma semana, de novo, diz a Bíblia, que os discípulos estavam reunidos, mas Tomé agora estava. E Jesus então aparece. E agora vamos ver a frase de Tomé. Versículo 27, vamos lá? Jesus falando, né? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, eu fico imaginando a cena. Primeira vez, Jesus apareceu, Tomé não estava. Os discípulos falaram com ele, ele não creu. Mas Jesus sabia que ele não creu. Jesus ouviu ele falando. E Jesus aparece depois de 8 dias. Paz seja convosco, e olha para Tomé. Veja o texto. Veja o verso 26. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. 27. E logo disse a quem? Imagine, 12. Ele vai direto no Tomé. É você, cara. Que história é essa? Você não crê? Você quer pegar aqui onde eu fui perfurado por uma lança do meu lado? Você quer ver onde foi os cravos nas minhas mãos, Tomé? É isso que você quer? Põe a mão aqui. Põe a mão aqui, Tomé.
Senhor meu e Deus meu. É uma confissão de fé. Ele fala assim, Senhor, ele não tem nem como expressar. É uma expressão de fé. Senhor meu e Deus meu. Ele tem que tocar para ver. Tomé fez uma das maiores declarações de fé de um apóstolo. Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus dá uma repreensão, não dá? Jesus fala lá? Porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, aqui é o resumo do Evangelho de João. Possivelmente, quando João escreveu esse Evangelho, aqui está o ápice. Ele estava dizendo assim, se o incrédulo do Tomé creu, imagine os outros. Aqui é o último capítulo, penúltimo, 20, é o finalzinho, ali o 21 está chegando. É o ápice, é dizendo assim, ninguém vai ser deixado para trás. Se Tomé, sendo Tomé, se convenceu, todos podem se convencer, inclusive aqueles que leem as palavras deste livro, as palavras de João. Irmãos, Tomé deixou o negativismo, o pessimismo, e fez uma confissão, Senhor meu e Deus meu. Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus encerra fazendo uma crítica a Tomé. Não é um elogio, é uma crítica. Tomé, você precisou tocar? Tomé, você precisou colocar o dedo aqui do meu lado? Mas felizes, Tomé, felizes os que não precisaram disso. Triste, Tomé, por você precisar. Triste. É triste. É triste a sua dúvida. É triste, Tomé, o seu negativismo, o seu pessimismo, o seu ateísmo. É triste. Irmãos, eu vou encerrando essa mensagem contando uma ilustração que eu já contei aqui, mas que nos fala de uma coisa muito importante, que é chamada fé. Essa ilustração fala de um malabarista que ia fazer uma travessia de um prédio ao outro prédio, uma corda. Ele ia fazer uma travessia de um prédio ao outro prédio com uma corda. Ele ia atravessar aquela corda. Um malabarista ia atravessar aquela corda, andando naquela corda. Aliás, numa bicicleta, ele ia colocar uma bicicleta e ia pedalando a bicicleta, atravessar do outro lado da corda. Uma pessoa chegou ao malabarista e falou assim, eu acredito que você pode atravessar. E a pessoa disse assim, ele disse para a pessoa assim, então sobe comigo aqui na bicicleta, vamos atravessar junto. A pessoa falou assim, eu não tenho coragem. Então você não acredita. E você não confia. Porque se você acreditasse e confiasse, você subiria e iria comigo e atravessaria. Irmãos, é certo que muitas vezes nós temos dificuldade com o aspecto da fé. Especialmente quando a fé ela é confrontada em nossa vida. Especialmente quando a gente passa por momentos difíceis. A gente precisa olhar para aquela bicicleta e subir em cima da bicicleta. E atravessar junto com o malabarista. Eu creio e eu confio que esse malabarista pode me levar do outro lado. Isso é fé. Hebreus 11. A fé é a certeza daquilo que não se vê. E a certeza e a convicção do que não se vê. Isso é fé. Vamos orar? Feche teus olhos.